minha aula, tô com minha turma aqui. Então, acho que eu vou ter a gravação para ser gravada na nuvem. Deixa eu encerrar aqui. Se for na nuvem, depois eu baixo. Bom, há uma galera que... Me perdi no que ia falar. Deixa eu... Estava no lugar errado aqui, ó. Foi mal. Ô, professor, pode ligar, né? Se quiser. Bom, deixa eu conversar aqui. Depois eu conto. Bom, eu tô com a minha galera aqui do primeiro ano do Colégio de Inovação. Vou bater um papo aqui rapidinho antes de começar a aula. Bom, galera, ó. Existe uma diferença pequena, quando você olha de longe, entre aluno e estudante. Só que quando você aproxima, essa diferença que parece pequena, ela fica bem larga, né? É como se fosse numa estrada. Você vê lá, na estrada você vê no fim dela, né, se estreitando, mas cada vez que você se aproxima, ela vai ampliando. Então, aluno e estudante parecem ser as mesmas coisas, mas não são. Mas são. Qual é a diferença de aluno e estudante? O estudante, ele sempre tem alguma coisa para fazer. Ele sempre tem atividade para responder, ele sempre está procurando conhecimento, ele sempre está querendo estudar. Já o aluno não. O aluno, ele comparece, o aluno ele está ali. Mas o estudante é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que ainda não conseguiu fazer essa diferença, não conseguiu fazer essa percepção. E aí, mais ou menos, é assim. Você está em casa, de boa, manhã cedo, aí sua mãe pergunta, tem aula? Não. Tem alguma atividade? Não. Você só diz isso. Você tem que ter cuidado do que você está dizendo, porque parece que não tem nada para você fazer. Olha, você é um estudante, e como estudante, você sempre tem alguma coisa para fazer. Algo para você pesquisar, algo para você resolver. Agora, quando você termina suas obrigações, aí é o momento do seu lazer. Mas o que acontece, o que eu percebi foi o seguinte, tem alunos que terminam a atividade rápido, eu boto a atividade hoje e ele já termina tudo na terça-feira, na segunda-feira, enfim. Ele já fica livre, digamos, do que eu vou passar. Mas quando a mãe pergunta, eu estou de boa que o professor não passou mais nada. Não, gente, isso está bem. Você tem que conversar com seus pais, tem que ter esse esclarecimento. Não, pai, o professor já passou a atividade, eu já fiz a atividade, já estou livre. Acabou-se. Então, tem alunos que respondem meia hora, tem alunos que respondem uma manhã inteira, demoram uma manhã inteira. Então, o fato de você estar sem fazer nada não significa que você não está fazendo nada. Você está descansando. As pessoas ligam para mim, já está fazendo o quê? Eu digo, sempre estou ocupado, porque sempre tem alguma coisa para fazer. E muitas vezes eu estar sem fazer nada, na verdade, eu não estou fazendo nada, eu estou descansando. Então, quando os pais de vocês verem vocês aí, de repente, de boa, esclareça para eles que você já terminou a atividade, que tem ou você deixou para de tarde, porque imagine que toda manhã, durante todos os dias, fosse só aula, somente isso. Qual seria o tempo de você fazer atividade? Qual seria o tempo de você tirar dúvida como professor? Não teria. E nem o professor teria tempo de preparar as aulas, teria tempo de responder as atividades. Então, a gente tem que entender e fazer com que os pais entendam, que a escola entenda, que eu entenda, que você entenda. E todo mundo está fazendo uma interação nesse momento. E você é um estudante. E como estudante, você precisa assumir uma postura diferente. Então, se de repente seu pai, sua mãe conversar com você e você de fato já tiver feito a atividade e quiser essa comprovação, pode falar comigo. Josias, meu pai não está acreditando que eu terminei a atividade. Minha mãe está dando, você vai, olha, pai, ele já terminou a atividade. Essa obrigação das 5 atividades que normalmente eu coloco, você já terminou. O que não quer dizer que você não deve ir adiante. Muito pelo contrário. Você pode responder todas as questões do livro. E se tiver precisando, eu estou aqui. Tá bom, galera? Bem, alguma pessoa tem alguma coisa para dizer, para esclarecer, para perguntar? Com relação a isso, não. Só o Wesley pediu para avisar que a equipe técnica da internet dele chegou na casa dele agora. Tá certo, tranquilo. Alguém mais?
Se não, vamos aqui à nossa atividade. Bom, compartilhando aqui minha telinha com vocês, a atividade que eu deixei foi esta aqui, né? Melhor que deixamos. Deixamos, a atividade foi essa aqui. Que não requer muitos cálculos, né? Não requer muitos cálculos, ó. Essa atividade nesse momento não requer muitos cálculos. Depois é que ela vai começar a pedir. Praticamente é uma introdução, aí é um começo, mas depois ela vai começar a pedir a vocês cálculos. Nesse momento é mais um joguinho de quebra-cabeça, a questão ali do plano cartesiano, a questão do gráfico, tá bom? Por isso que não tem muitos cálculos, não. Olha, veja só, ele diz assim, a primeira questão diz, em uma figura, né, mostra um tabuleiro de xadrez e pode ser associado ao plano cartesiano, em que o eixo das abscissas horizontal são marcadas de A a H. Então, ele fala que esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui, eita, ficou troncho, esse eixo aqui. Ficou troncho de novo, mas tudo bem. E das ordenadas na vertical, de números de 1 a 8, tá? Que é o que a gente aprende, né? A gente aprende isso aqui, ó, plano cartesiano, onde aqui é o Y e aqui é o X, né? Plano cartesiano, aqui é o zerinho. Aí ele diz, são marcadas de A a H. Os números de 1 a 8 formam, assim, 64 casas. 64 casas, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, tudo isso aqui são as 64 casas. Aí ele continua. Uma das peças desse jogo é o cavalo, que se movimenta em L. Ó, quer se movimentar em L? Você está aqui. Movimentar em L é você fazer isso. Ou você faz isso, 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 ou você faz isso aqui, ou você faz isso aqui. Então, isso é... Símbolo do nazismo. Exatamente. Tirando aqui... Exatamente. Bom, é o que ele fala aqui. Aí ele diz assim, onde ele se encontra, ele pode escolher andar 2 casas em uma mesma direção, horizontal ou vertical, e em seguida outra casa. Então, ele não diz que anda 2 casas para lá e 2 casas para cá, não. É 2 para lá e uma para cá. Certo? É o que ele fala aqui. Assim, esse jogo, o cavalo, se encontra em uma casa de coordenadas E5. Então, ele diz que o bichinho está aqui, ó, está na E5. E5. Vou andando aqui, ó. Cheguei na E5, né? Aqui. Então, o cara está aqui. Então, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Opa, cadê? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele pode vir aqui fazer isso, fazer isso. Ele pode fazer isso, enfim. Só que se você for analisar todas as possibilidades aqui, são muitas. O que ele pergunta no caderno? O que ele pergunta na questão? Após esse movimento, ele poderá estar na casa de coordenadas. Ele quer saber qual é a casa que ele vai estar. Então, bora por eliminação. Por eliminação, pergunta, na letra A, ele pode estar na B6? Então, volta lá na B6. Ó, B6, ele pode estar na B6? Não, não pode estar na B6. Vou apagar aqui para vocês verem. Virou uma confusão isso daí, professor. Virou uma confusão, né? Vou apagar tudinho. Ó. Ele pode estar na B6? B6? Não, não pode estar na B6. Certo? Porque ele estava onde? Ele está na BCDE. Ele está na... Deixa eu ver aqui embaixo. E5. Ele está na E5. Vou colocar aqui E5. Eu não errei aqui, E5. E ele não poderia chegar na B6. Porque para chegar na B6, ele teria que andar 3 casas. Então, não pode. Foi embora a letra A. Né?
Então, está aqui uma resolução que eu posso resolver por aqui ou por aqui. Certo? Aí aqui são todas as possibilidades ó, que ele tem. Ó. Pode estar na B6? Ó, B6 está aqui. Ó. Não pode. Pode estar na B4? Vamos ver se pode estar na B4. Não pode. Pode estar na... Cadê a letra D? Na C7, letra D. C7. C7. Pode estar na C7? Não pode estar. Ele pode estar na G4. G4. Pode estar na G4. Ele pode estar na E2. E2. Ele pode estar na E2? Não, não pode. Então, a resposta correta é a G4. G4, letra E. Está aqui a questão respondida. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Olha só, essa questão parece simples, e é, mas ela já caiu várias vezes no Enem. Pode ser simples mesmo, mas a galera erra bastante. Quem tem o conhecimento de xadrez facilita a resolução. Mas quem não tem e não entende a interpretação, não vai para canto nenhum. Vai querer andar 3 casas. Veja aqui. Eu mesmo. Horizontal ou vertical. Ou vertical e horizontal. É a chave da questão. Andar 2 e depois mais uma. Aí tem gente que pode interpretar errado e achar que tem que andar 2. Aí se perde todinho. Bom, alguém ficou com dúvida aí nessa questão? Não. Se não, vamos adiante. Na hora de fazer eu fiquei, agora não. Agora não, graças a Aí Deus. por isso que eu nem consegui fazer. Na hora de conseguir fazer, meu filho, eu demorei minutos para conseguir Eu nem fiz, achar eu um não cálculo consegui. para resolver isso daí. Ou seja, talvez a gente se Dia atrapalhe de cálculo, na interpretação. metade das questões não tem cálculo. Pelo menos eu vi sem. É questão de Exato. interpretação. Tive que achar algum raciocínio. Eu fiz pelo É isso tabuleiro que eu normal, tenho. fui ligando pra ver qual que dava. Porque, É, tipo, eu sabia a regra eu sei a regra do xadrez, eu não sei jogar, mas eu sei as regras. Aí é mais fácil. Pronto, aí cada Eu um. não sabia de nada. O importante é entender, tá certo? Se tem alguma dúvida, me procurem, viu, gente? Por favor. Bom, voltando aqui à nossa telinha, a outra questão é essa aqui, ó. Veja, essa questão cai muito, muito mesmo no Enem. Não desse jeito, é claro, como está aqui, né? Porque já foi. Mas normalmente cai muito. Veja, Beatriz usa uma jarra no formato da figura para servir água durante as refeições. Ao encher uma jarra com água do filtro, observa que a altura da água no interior da jarra aumenta mais rapidamente. Ou seja, lógico, né? Quando coloca aqui rapidamente, ó, a água fica, né, enche bem rápido. Enche bem rápido. Quando vai chegando aqui, ela começa a demorar. Quando a água chega aqui, é o tempo que ela demora muito mais. Aí depois ela vai diminuindo o tempo e vai diminuindo o tempo. Então, veja aqui, ó, se você olhar direitinho, só nesses risquinhos que eu fiz, é o que acontece com a água. Ó, tempo pequenininho, um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, aí demora mais, aí vai diminuindo de novo. É o que acontece. É o que ele está dizendo aqui. Veja, água no interior da jarra aumenta mais rapidamente em alguns momentos, e mais lentamente em outros, apesar de a vazão da torneira do filtro ser constante. Ou seja, não fique pensando, Josaís, mas se eu abrir muita torneira, se a torneira estiver fechando um pouquinho, pelo amor de Deus, ele disse que é porque tem aluno que viaja, não é constante. Constante significa que tá ali de boa, tá bom? Tranquilo. Para não ficar viajando aí na maionese. Bom, aí ele diz o seguinte, o gráfico que melhor representa a altura H da água no interior da jarra, em função do tempo, José, o que quer dizer em função do? Ó, você tem o plano cartesiano, e aqui você tem a altura H, e aqui você tem o tempo. Então, quando o gráfico está andando, é o H, tá certo? Em função do tempo. O H em função do tempo.
Se eu te trocar aqui, por exemplo, se eu trocar as letras, se eu colocar aqui o T e aqui eu colocar o H, é o tempo em função da altura. Só que aqui ele diz o seguinte, que é Ah, o professor tempo, né? Alberto pediu para avisar que ele saiu da O aula. gráfico Professor, ele ele tá representa a descarregando. altura H da água em função do tempo. Então, bora pensar direitinho. Aí aqui ele coloca 4 gráficos para a gente tentar entender. Veja bem. Vamos começar por eliminação. Se for por eliminação, eu elimino logo esse. Por que eu elimino esse? Porque é uma constante. Isso aqui é uma constante. Ó. É como se ele estivesse enchendo aqui, na verdade, aqui é como se ele estivesse enchendo um cilindro. Porque é uma constantezinha, né? Eita, pau. Cilindro. É como se fosse um cilindro. Por exemplo, por que está desenhando um cilindro se ali parece um quadrado? Um cilindrozinho, tá? Tenha fé, é um cilindro. Aí, então, por eliminação, eu já cortaria esse. Esse aqui, ele diz que ó, começou, a altura começou a ser bem rápida, bem rápida, bem rápida. O tempo também, o tempo era pequenininho. Aí depois, ó, a altura foi crescendo, esperando, como se fosse uma coisa bem exponencial aqui. Aí depois, ó, então eu poderia dizer que isso aqui é mais ou menos um cone, né? Ó, o tempo, daqui a pouco, ó, a altura vai, ó, a altura vai aumentando, ou eu poderia até inverter. Isso aí vai ser dessa maneira, não sei se seria possível, encher algo mais ou menos assim, ó, tá bom? Invertido, certo? Então, por eliminação, está fora. Aí sobra esse aqui, o H, o C, ou vai ser um cone desse jeito, como mostrei ali para vocês, ou vai ser um desse jeito aqui. Então, está fora. Qualquer uma já. Então, eu vou eliminar C e a E. Agora, a que eu posso ficar com dúvida é essa aqui, ó, a B ou a A. Mas se você olhar direitinho, entre a B e a A, que se parece ser a mesma coisa, mas não é. Por que não é? Porque aqui você percebe que o tempo é curto e o volume, e o tempo vai diminuindo, né? E o volume ele vai, a altura vai também quase na mesma proporção. Aqui é como se fosse o desenho da própria jarra, né? Ó, como se o A e o B fosse a projeção da mesma jarra. Bom, a explicação aqui mostra mais ou menos como se fosse uma simetria, né? Como se fosse uma simetria aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo agora? Uma simetria. Por quê? Ó? Quando a gente analisa a própria jarra, deixa eu voltar aqui, quando a gente analisa a própria jarra, é como se houvesse também essa simetria aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui, ó. Estão percebendo? Estão percebendo isso? Por quê, ó? Pá, aqui, ó. Esse pão aqui, que eu falei pão, é o pão daqui, tá? E esse pão daqui é o pão daqui. Pronto. Então, através da análise de gráfico, tá certo? A alternativa correta é a letra A. Essa aula está sendo gravada e vai ser postada no YouTube. Você pode depois ler essa respostinha aqui, se você quiser. Você pode ir ler aquela resposta ali, vai estar basicamente dizendo o que eu disse, só que de uma maneira técnica, ou seja, de uma maneira que você vai interpretar. Então, em vez de ler com vocês e interpretar, eu preferi já fazer aí a minha interpretação. Mas veja só, a questão do gráfico, cada um tem uma maneira de interpretar, mas todos têm que chegar ao mesmo entendimento. Ah, José, vou interpretar de um jeito e cheguei a um resultado. Não, não é assim. Um texto, até um texto que a gente escreveu, ele só pode ter um entendimento. Não pode, mas no texto cada um podia entender uma coisa. Opa, não. Num texto tem que só ter uma interpretação. Agora, cada um pode fazer de diversas maneiras para chegar ao mesmo resultado.
vários caminhos chegando ao mesmo resultado. Essa é a maneira correta de se fazer. Porque senão aí cada um podia dizer que era A, B, A, C e colocar a questão que quisesse. Bom, eu espero ter sido claro aí nessa questão na segunda questão. Alguma dúvida, gente? Não? Então, se não, bora de boa para a questão 19. Na questão 19, ele diz assim, ó, uma dose inicial de um certo antibiótico é ingerida por um paciente. Para que seja eficaz, é necessário uma concentração mínima. Considerando que a concentração do medicamento dure as 12 primeiras horas, medidas em miligramas por litro de sangue, seja dada pela função cujo gráfico apresentado a seguir. Então, quando você olha aqui no gráfico, cuidado com a leitura do gráfico, olha o que ele diz. Concentração em miligramas por litro, está aqui, ó. E aqui é o tempo. 1 hora, 2 horas, aí vai estar aqui, 12 horas. Então, quando você começa a perceber aqui, o que é que acontece? O cara tomou medicamento. Quando foi 1 hora, tinha o quê? 20 miligramas. Aí depois de 2 horas, tinha quanto? 60. 3 horas, ele alcançou o ponto máximo, né, da concentração no sangue dele. Aí depois que alcançou o ponto máximo, que é 3, que foi mais ou menos aqui, eu acho que 75, alguma coisa aqui, aí ele começa agora a decrescer. É o gráfico. Então, o remédio que ele tomou começa a sair do sangue, né? Por enquanto, aqui está fazendo efeito, mas tem uma concentração mínima que ele fala aqui. Então, bora interpretar a letra A. Veja o que ele diz. Se a concentração mínima for de 20 miligramas, então o antibiótico deve ser ingerido novamente após 8 horas. Será, gente, que após 8 horas, olha 8 horas, após 8 horas, se for o mínimo é 8 horas ou vocês acham que são 7 horas? É 7. Positivo, 7 horas. Na letra A, né? Então essa questão está falsa. Ele fala 8, são 7. A concentração de antibiótico do sangue cresce mais rápido do que decresce? Cresce mais rápido do que decresce? Verdade, né? Ó. Decresceu assim. Se fizesse dessa maneira, né? Ó. Se dissesse o contrário, você poderia ter um crescimento assim, ó. Se for dessa maneira, praticamente cresce da mesma forma que decresce. Mas aqui ele diz que a concentração de antibióticos do sangue cresce mais rápido. O que é mais rápido? É o tempo. Em 3 horas, ó, já alcançou o topo. Bom? Então, essa questão aqui, a segunda questão é verdadeira. A primeira é falsa. Falsa. A concentração máxima de antibiótico ocorre aproximadamente em 3 horas? Verdade. Então, você tem falso, verdadeiro e verdadeiro. Olha, galera, essas questões de falso e verdadeiro, essa questão de falso e verdadeiro é sempre importante você resolver, muitas vezes, por eliminação. Porque às vezes fica com dúvida. Mas tem uma que você tem certeza. Então, se você tem certeza, vá na que você tem certeza e daí você vai eliminando o restante. Tranquilo? Como é que eu posso fazer isso, Jesus? Posso fazer assim, ó. Eu tenho certeza, de todas, a que eu tenho certeza é essa aqui. Essa é a verdadeira. Então, bora para a letra A. Todas as afirmativas são corretas? Fiquei com dúvida. Somente a afirmativa 1 é a correta? Não. Eu tenho certeza que também a 3 é a correta. Somente a 2? Não, também tem a 3. Somente a 3? Somente a 3? Estou com dúvida.
Mas se você tiver uma dúvida menor aqui, ó, somente a 3 é correta, fiquei com dúvida. Então, fica a letra A e a letra E. Mas se você olhar que está com dúvida na A, na primeira questão, você já elimina a letra A. E aí fica somente com a letra E. Tá certo? E aí você conseguiu responder a sua questão. Bom, alguém ficou com dúvida aí, gente? Alguém ficou com dúvida? Essa questão mesmo é de interpretação de gráfico? Alguém ficou aí com alguma dúvida? Sim ou não? Não. Se não, vamos direto ao ponto. Voltando aqui para a questão, a quarta e última questão. Olha, no gráfico a seguir, ele diz, no gráfico a seguir, estão representadas a entrada e saída de água da caixa d'água de um edifício durante 24 horas e um dia. A linha tracejada indica o fluxo de água que abastece a caixa d'água, ou seja, que entra. Aqui é que entra. E a linha cheia indica o fluxo de água que está sendo consumido. Então, esse aqui é o consumo. Olha o consumo. Certo? E esse aqui é o que entra. É só você ver direitinho. Aí ele pergunta, nesse dia, o horário em que o nível da caixa d'água estiver mais alto, desculpa, vou ler de novo, eu li aqui errei na minha leitura. Nesse dia, o horário em que o nível da caixa d'água esteve mais alto ocorreu. Ele quer saber. Ele quer saber o quê? Que o nível da caixa d'água. Veja, ele não pergunta qual é o nível que a água sai e nem perguntou que a água entra. Perguntou isso? Não. Ele perguntou que a água que sai, que está abastecendo? Não. Ele perguntou que está sendo consumido? Não, ele não perguntou isso. Ele está perguntando qual foi o nível mais alto. E aí eu vou fazer com que você pense direitinho. José, quando é que a caixa d'água alcança o nível mais alto? Se você for na ideia de que ela alcança o nível mais alto quando ela está enchendo, ou melhor, está enchendo e ela parou, de sair, pode estar desenganado. Porque, de repente, ela pode estar lá embaixo, quase zerada, mas está enchendo. Se você pensar, de repente, porque ela está muito cheia e alcançou o nível mais alto, porque o fluxo de água diminuiu, também você pode estar cometendo equívoco. Então, é bom que você analise aí os dois gráficos e você vai tentar, no gráfico, perceber em qual momento, de repente, ela está enchendo e também ela está esvaziando. Você tem que fazer uma análise aí de gráfico. E talvez muitos não consigam perceber, tá certo? Então, olhando aqui direitinho, vejam só. Josias, onde é que ocorre? Gente, provavelmente essas coisas ocorrem quando se tem algum cruzamento, tá bom? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para esse ponto aqui, ó, onde ela tem um cruzamento. Veja, nesse ponto aqui, tá certo? O que é que está acontecendo? O volume da água, tá certo? O volume da água aqui, ó, está crescendo. O volume da água está crescendo. Enquanto, o que é que está acontecendo aqui? Com a água que está saindo? Está diminuindo. Esse aqui é o ponto interessante, que vai dar a mim e a você aproximadamente aí 5 horas e 30 minutos. Gente, essa questão, você precisa se ligar bem, tá certo? Porque se você for pensar que o nível da caixa d'água esteve mais alto nessa partezinha aqui porque está cheia, opa, você vai se enganar. E se você disser porque o fluxo de água, de repente, lembrando que aqui são as horas, viu? Isso aqui é horas. Horas, não se esqueça. Tá certo? E aqui é o metro cúbico. Então, alcança mais ou menos esse pontinho aqui, ó. Esse ponto
é o ponto-chave. Eita, quase que eu não acertava. E é após 5 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? Alguém aí ficou com alguma dúvida? Eu sei que essa questão de gráfico, às vezes, demora um tempo para a gente poder se situar, entender. Às vezes a gente entende, alguém fala, a gente, poxa, é verdade o que tu está dizendo, mas não tem uma aceitação dentro, tá ligado? Gráfico é interessante. Você concorda com o outro, até entende, mas depois que termina a questão, você, rapaz, não encaixou, não deu certo. Aí você tem que voltar lá, ler, reler, para você poder entender qual é a dinâmica da questão. Beleza, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Galera falando aqui no bate-papo. Deixa eu ver o que é que estão falando mal de mim. Sim, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Nada? Bom, Por enquanto, não. Bom, se ninguém tem nada, eu peço para que vocês, quem puder aí abrir a câmera, né, para a gente poder ver e tal, para eu poder tirar uma foto aí e registrar a nossa aula. Beleza? Então, quem puder, faça isso, certo? Ah, José, eu estou muito feio. Ó, e o teu professor é bonito? Não, não é bonito. Então... É, pô. Como é que é, né? Aí, Pelo amor de Deus, não fala isso não. merece um 10º. Merece 10. Agora, se você mentir melhor, com mais convicção, né? Aí eu te dou um 11 aí. Não, José, você é um cara bonito, lindo. Aí eu digo, pô, beleza. Você é, pô. Todo mundo sabe disso. Você é um cara no padrão, papai. Olha só, quer ganhar pontos. Você quer ganhar pontos, menino. Bom, a nossa aula está sendo gravada. Eu vou tirar agora um printzinho para a gente registrar a nossa aula, beleza? A nossa aula está sendo gravada e vai ser postada lá no YouTube. Então, quem tiver com dúvidas, vai lá no YouTube, me procura, beleza? E aí a gente vai se ajudando, beleza, pessoal? Tranquilo e calmo? Então, um beijinho para vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês. E aí, até a nossa próxima aula. Certo? Tranquilo? Beijo do cara feio aqui. Beijão. Já só mostra o nariz, boy. Misericórdia. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Esse cara- Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.